Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Libras. Hoje, nosso terceiro encontro do nosso curso Intérprete de Libras, Primeiros Passos. Nós iremos tratar deste tema muito importante, interpretando aulas de línguas. Como o nosso curso tem um foco específico para a área da educação, a partir desta terceira aula, nós iremos ver bloco de disciplinas que são mais ou menos afins e que a gente pode utilizar estratégias muito semelhantes para fazer a sinalização dos conteúdos, das aulas, dos encontros dessas disciplinas em específico. E a gente começa neste terceiro encontro com aulas de línguas. E o questionamento inicial para nós pensarmos toda esta aula e refletirmos sobre como nós podemos traduzir e interpretar aulas de línguas é exatamente esta. Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos interpretar aulas de línguas? O que talvez algumas pessoas podem se questionar é como é que eu vou interpretar as aulas de inglês? Como é que eu vou interpretar as aulas de espanhol ou de francês ou de qualquer outro idioma? Neste caso aqui, existem pelo menos 4 disciplinas que nós podemos encontrar no contexto educacional brasileiro. De maneira geral, nós vamos encontrar a língua portuguesa, que é a nossa primeira língua, é a língua oficial do país. Nós vamos encontrar o inglês e também o espanhol. Em muitos casos como disciplinas obrigatórias, mas também em alguns currículos como disciplinas optativas. E como nós estamos neste universo da língua brasileira de sinais, também nós podemos encontrar a Libras como uma possibilidade de língua a ser estudada, a ser ensinada dentro do contexto educacional. Então, como é que nós podemos interpretar essas 4 disciplinas? Que tipo de estratégias eu posso utilizar em uma aula de uma disciplina de língua, mas que eu posso utilizar em outra aula de outra disciplina de língua? Nós veremos então aqui algumas estratégias que eu selecionei que eu entendo que vão nos ajudar a sinalizar qualquer uma dessas disciplinas de línguas. Olha só, nós vamos ver individualmente cada uma delas, mas a gente começa pensando aqui exatamente essas 5 estratégias principais. Conhecer o vocabulário básico da área. E aqui a gente tem pelo menos 4 disciplinas de línguas. Explorar classificadores, essa é uma estratégia que nunca falha. Aproveitar recursos visuais, e a gente vai ver que existem alguns problemas aqui, mas que a gente pode ir contornando e aproveitando outras estratégias para a gente se sair super bem nessa sinalização. Inteirar-se do tema da aula, isso aqui é básico, é extremamente necessário, não somente para as disciplinas de línguas, mas para qualquer outro processo interpretativo dentro do contexto educacional e dentro de qualquer outro contexto. Ter noção básica da língua em estudo. Isso aqui não é uma obrigatoriedade, mas com certeza vai ajudar muito. Então a gente vai ver individualmente cada um desses pontos e a gente vai refletindo sobre como a gente pode ser auxiliado a partir dessas estratégias. A gente segue e começa falando sobre o vocabulário comum. Um vocabulário em língua brasileira de sinais que pode nos ajudar a interpretar diversas disciplinas de línguas. E aqui eu coloquei um aglomerado de várias palavras. Algumas desses termos em língua de sinais, eles vai poder nos ajudar em diversas disciplinas. Por exemplo, o sinal de gramática, o sinal de verbo, das classes gramaticais de maneira geral, o sinal para a ideia de palavra, de frase, de oração. Então veja, se nós estamos falando de língua, todas as línguas vão fazer uso em algum momento dessas terminologias. Então você pode ir se apropriando desses sinais, porque em algum momento da aula você vai precisar. Vejamos, uma aula de língua portuguesa, a professora ela vai apresentar uma frase e ela vai dizer, olha, nesta frase ou nesta oração, identifiquem um verbo. Então, como é que você vai dizer isso em livro? Você vai precisar do sinal de frase ou do sinal de frase, de oração. Então veja que esse sinal é um sinal que você vai utilizar na aula de língua portuguesa. Mas quando nós estivermos na aula de inglês, ou de espanhol, ou de Libras, o professor também vai dizer algo do tipo, nesta frase, nesta oração, nós temos a seguinte expressão, ou nós temos esta terminologia, ou nós temos esta flexão verbal. Então veja que também na disciplina de inglês, de espanhol, de francês e de qualquer outro idioma, nós faríamos uso dessas mesmas terminologias. Isso a gente precisa absorver, aprender em língua de sinais. Então, esses termos ou muitos outros termos, a gente vai se apropriando para que a gente consiga interpretar em cada uma dessas disciplinas.
Uma dica aqui extra pra gente é a gente sempre ir analisando que tipo de expressões aquele professor gosta de utilizar ou aquele outro professor gosta de utilizar. A gente vai registrando isso em glosa e a gente já viu aqui na aula passada como isso é importante e é uma estratégia de estudo nosso, a gente registrar os sinais em glosa. Então a gente vai meio que se acostumando com a forma como aquele professor fala, como aquele outro professor fala, embora seja de disciplinas semelhantes, como é o caso de disciplina de línguas. Então essas terminologias a gente vai se registrando, a gente vai guardando, porque a gente sabe que em toda a aula a gente vai precisar dessas terminologias. Claro, dentro do universo do estudo da língua existem muitos mais outros termos, mas são termos específicos das disciplinas. E aí, nesse caso, a gente vai ter que fazer uns estudos separados, vai ter que fazer um estudo do vocabulário mais específico. Aqui, a gente está falando em vocabulário comum. São terminologias que eu posso utilizar na aula de português, mas posso utilizar na aula de inglês, de espanhol e de qualquer outro idioma, tudo bem? Então, a gente pode ir, se apropriando dessas terminologias. A gente avança e agora a gente fala sobre os classificadores. Como que esses classificadores podem nos ajudar? Vejamos. Classificador é uma categoria gramatical em língua de sinais que nos ajuda a expressar melhor certas ideias. Dentro do estudo das línguas, a gente vai ter muita coisa para ser dita e os classificadores vão nos ajudar, por exemplo, quando a gente estiver exemplificando a situação de uma construção frasal, em que um termo vai ser substituído por outro termo, ou que um termo vai se aproximar de outro, ou que existem duas palavras próximas. Veja que esta configuração de mão aqui está classificando uma palavra. E aí, quando eu apresento isto e apresento isso aqui, eu estou dizendo que tem duas palavras e essas palavras elas vão trocar de posição, ou se elas trocarem de posição, a frase permanece com o sentido correto ou com o sentido igual. Então veja que isso aqui é uma articulação com classificadores para a palavra. Além de ser o sinal de palavra, vai servir como classificador. É muito importante a gente lembrar que os classificadores estão para facilitar os processos comunicativos e também para meio que descansar um pouco o corpo e mente dentro do processo tradutório. Então isso é uma dica extremamente importante. Mas vamos ver aqui alguns pontos de como esses classificadores, ou como explorar classificadores nos processos tradutórios, dentro das disciplinas de línguas podem nos auxiliar. Facilita a comunicação e o entendimento. Veja, eu acabei de dar um exemplo de uma situação de uma frase que tem um termo, uma palavra, e essa palavra vai ser substituída por outra palavra. Veja só, eu aproveitei essa configuração para demarcar. É como se a frase ela estivesse exatamente aqui na nossa frente e uma palavra específica ela está neste lugar, mas existe uma palavra outra, ou seja, uma outra palavra, que ela vai ser colocada aqui. À medida que eu tiro essa mão, eu estou dizendo para o surdo que essa palavra que estava, ela vai ser tirada daí, vai ser substituída por esta nova expressão, por esta nova palavra. Veja, isso aqui é um recurso visual que a gente está expressando. É muito melhor a gente utilizar essa forma de construção frasal e de se expressar em língua de sinais, e por isso, então, facilita a comunicação, do que a gente dizer que tem uma palavra que vai ser trocada por outra palavra. Dá certo isso? Dá, mas não fica tão interessante quanto a gente aproveitar o recurso dos classificadores. E além disso, a gente também pode descansar mais o corpo e também a mente. Veja, a gente não precisa fazer vários sinais aqui, a sinalização ela fica muito mais clara e a gente acaba descansando. A gente tem aqui, outro e substitui e a gente simplesmente já encerrou a frase. Então, esse aproveitamento, essa exploração dos classificadores dentro da interpretação das línguas vai nos ajudar a gente descansar mais o corpo. Também ganha tempo na sinalização. Se a gente descansa, a gente ganha tempo e o contrário também. Então veja, a gente tem uma oração, uma palavra, outra palavra, substituiu. Eu acabei de dizer, talvez, uma coisa que o professor demorou e gastou muito mais palavras para dizer.
O recurso de classificadores não é para prejudicar, não é para dificultar, é para tornar tudo mais claro. E à medida que a gente se apropria dos classificadores, faz uso deles, a gente com certeza consegue uma sinalização muito mais clara, muito mais efetiva e com certeza o surdo tem a ganhar e a gente também tem a ganhar na condição de profissional, porque a gente acaba se descansando mais, a gente acaba falando uma língua muito mais clara, muito mais efetiva e a gente não vai ter com certeza muitos problemas decorrentes dos processos tradutivos. A gente avança e agora a gente fala sobre como a gente pode aproveitar os recursos visuais. No estudo de línguas, é muito comum a gente utilizar recursos visuais. Leitura de imagens, leitura de tirinhas. A gente tem aqui, inclusive, a Mafalda, que com certeza a gente já encontrou em alguma aula de língua portuguesa na vida. A gente tem leitura de imagem, a gente tem as imagens ou ilustrações que acompanham alguns textos. Isso também é muito comum, principalmente nos manuais da educação básica, nos manuais didáticos da educação básica. A gente tem um livro da disciplina e aí dentro desse livro da disciplina tem um texto e às vezes do lado há uma imagem que ela é uma imagem ilustrativa desse texto. Isso nos ajuda bastante dentro do processo tradutório. Mas, de maneira geral, a gente tem, olha só, tirinhas e quadrinhos são um dos recursos que a gente utiliza lá dentro do ensino de línguas, no caso de língua portuguesa. Tendo um quadrinho, a gente tem muitas estratégias que a gente pode utilizar aqui. Se o aluno ele tiver o manual didático, o livro, ou a impressão, ou o papel, ou então a professora projetou na tela essa tirinha que ela vai utilizar, projetou no slide ou numa TV, etc. Veja, o surdo ele está vendo essa tirinha. Então, você não precisa, e isso é uma estratégia que vai facilitar a sua vida, você não precisa apresentar todos os personagens, os elementos e etc. Porque ele está vendo. Então, você já vai subtrair essa informação. Essa é uma estratégia de subtração. E aí, o que a gente vai fazer? Ele já viu que tem uma menina, ele já viu que tem um do lado, considerando aqui essa imagem, né? Já tem aqui um globo terrestre. O que a gente faz? Apresenta apenas a fala. E a gente diz assim, olha, a gente se posiciona, né, conforme ali, a gente pode demarcar. A menina falou o quê? Ou então a menina disse. Ou então simplesmente a gente se posiciona e faz exatamente a fala, sinaliza ali a fala da menina, como se estivesse nessa situação conversando com o globo. São múltiplas formas. Você pode aproveitar a imagem, a ilustração para descansar o corpo e a mente. Ao invés de fazer toda a encenação, olha, havia uma menina de nome Mafalda. Ela estava segurando aqui um urso de brinquedo. Do lado dela havia um globo terrestre de estudar geografia. Estava lá. E aí, então ela falou o seguinte, ela falou no caso para o urso aqui, olha, este é o mundo, está vendo? Conversando aqui com o ursinho. Pronto, acabei de sinalizar, olha, isso aqui é o mundo, o planeta Terra, você está vendo? E aí você segue. Isso é uma possibilidade, você apresentar toda a cena por quadros. E você pode, o classificador novamente. Primeiro quadro, tem a menina que está aqui conversando com o ursinho de pelúcia de brinquedo. Pronto. E aí faz a fala, diz. Quadro 2, ou segundo quadro. E aí você sinaliza se tiver a fala. Quadro 3, terceiro. E aí você faz então a fala. Tudo isso são estratégias. E você vai ver, a depender do nível, o nível linguístico daquele surdo que você está sinalizando, o seu nível linguístico, a sua capacidade de articulação desses espaços aqui na frente, porque veja, nesta tirinha nós temos 3 quadros e eu fiz uma definição de que bem aqui no centro tem um quadro. Então, um outro quadro está no lado e o outro quadro está no outro lado. Eu dividi o meu espaço mentalmente para que o surdo consiga compreender que cada sinalização daquela linha está dentro de um quadro, exatamente como está dentro da tirinha. Todas essas possibilidades que eu estou dando são estratégias de tradução que podem facilitar a sua vida e facilitar o entendimento do surdo. Uma outra possibilidade da gente, um outro recurso visual que a gente pode aproveitar aqui são as imagens que são lidas. Às vezes acontece de um professor trazer uma imagem
para fazer-se a análise. Isso também é muito comum dentro da disciplina de artes, por exemplo, e também de literatura. E no estudo das línguas, a gente também faz leitura de imagem. Então, a professora ela pode apresentar uma imagem e diga, a partir desta imagem, redija um texto dissertativo argumentativo. Então, veja, a gente vai começar a questionar aquele aluno surdo sobre o que ele está vendo, o que ali naquela imagem ele consegue absorver de ideias para que ele possa discorrer sobre isso. E aí a gente vai aproveitar esse recurso para fazer apontações. Vejamos, se a gente tem aqui essa imagem de um pai que está deitado numa cama com o filho, fazendo a leitura de um livro para esse filho. Note que eu vou descrever tudo isso. Eu vou descrever a cena. Isto se a professora fizer a leitura dessa imagem. Se ela fizer os questionamentos, o que você está vendo aqui? Aí o aluno vai ter que explicar exatamente o que ele está vendo. Que tem um homem, que é um pai, e o filho está junto, eles estão numa cama, talvez, enfim. O pai está fazendo a leitura de um livro. Tá contando aqui, sinal de contação, contando para o filho. Isso aqui também é um recurso que, ao invés de nós nos cansarmos fazendo toda a explicação da cena e apresentando toda a cena, a gente faz apenas um recurso de apontação e indica para o surdo exatamente os elementos que compõem essa imagem. A mesma coisa vai acontecer na ilustração dos textos. Só que nesse caso, a ilustração do texto vai servir para que o surdo compreenda ainda mais os elementos que compõem aquele texto. Geralmente, os textos que têm ilustrações são narrativas. E as narrativas, elas são constituídas de personagens, elas são constituídas de tempo, de lugar, enredo e etc. Então, geralmente, a ilustração vai apresentar um desses personagens e um dos lugares ou situações que aconteceram dentro dessa narrativa. Nesse caso, a gente aproveita aquelas imagens para ilustrar, vamos dizer assim, a nossa sinalização. Por exemplo, eu trouxe aqui essa imagem, é uma imagem de uma menina, ela está usando um capuz, ela tem uma cestinha que está andando num caminho e lá atrás existe um negócio que lembra um pouco uma casa, quando na verdade é uma boca de um lobo aberta. Então isso aqui bem provavelmente é um enredo da história da Chapeuzinho Vermelho. Se a gente tem essa ilustração, a gente vai dizer, olha, tem uma menina que tem um capuz ou um capuz vermelho. Naturalmente, a gente está descrevendo algumas características dessa criança, mas a gente não especificou que ela tem o olho puxadinho, que ela tem o cabelo liso aqui na frente. E veja que a gente gastaria muito tempo para descrever essas características que talvez a gente não tivesse tempo de dizer e etc. E que elas são importantes talvez para o enredo. Então a gente faz o quê? A gente diz assim, você está vendo lá no livro que tem um desenho de uma menina que ela usa um capuz vermelho? Então, essa menina, e aí você continua contando a história. Ela estava num caminho, indo para a casa da vovó, classificador aqui, ó, classificador para andar. Pronto, andando, mas lá no final tinha um lobo, classificador de novo, com a boca aberta. E a menina caminhando. E aí, veja que eu estou aproveitando que já está desenhado literalmente no livro. A gente vai desenhando a imagem, a cena na cabeça do surdo a partir dessa ilustração que acompanha. Isso é uma estratégia porque vai nos descansar. Por exemplo, eu já não vou dizer que tem árvores aqui do lado, que tem uma borboleta voando, que o céu estava amarelo, que a grama estava muito verde. Por quê? Porque isso já está na imagem, a gente já só aproveita e já complementa o sentido conforme está apresentada a ideia no texto. Esse recurso, essa estratégia de aproveitar os recursos visuais vão descansar um pouco a gente também, mente e corpo, e vai com certeza auxiliar no entendimento do surdo. A gente avança e agora a gente tem uma outra estratégia que é inteirar-se do tema da aula. Nem toda aula a gente vai ter a oportunidade de sentar com o professor no horário do planejamento, mas é muito importante que a gente tente fazer isso sempre. Por quê? Porque a gente, ao acompanhar o planejamento do professor, a gente consegue entender qual vai ser a dinâmica de apresentação desse conteúdo em sala de aula. A gente sabe se ele vai usar o data show, a gente sabe se ele vai usar as imagens, conforme a gente viu no slide anterior. A gente consegue perceber o tempo que ele vai gastar para explicar isso, então a gente consegue fazer a gestão de tempo da nossa sinalização.
Eu costumo dizer que existem alguns recursos ou estratégias de tradução em que a gente vai meio que explicar algumas questões, um termo, uma situação para facilitar. Então, quando a gente faz essa explicação, a gente meio que perde tempo, porque a professora não está sabendo que a gente está fazendo uma explicação por surdo de termos, por exemplo, né? Quando a gente, por exemplo, não tem um sinal de uma certa palavra, então a gente vai explicar o que é e de repente até o surdo dá para a gente o sinal, então isso é uma estratégia de tradução também. E a professora não sabe que a gente está utilizando essa estratégia. Então ela continua dando a aula dela. Então a gente não pode perder tempo. Então, se eu acompanho o planejamento do professor, eu consigo gerir melhor o meu tempo, porque eu sei exatamente o que ela vai fazer. Eu sei o tempo que ela vai gastar para projetar o slide, eu sei o tempo da atividade, eu sei que tipo de fala mais ou menos ela vai ter durante a aula, se ela vai se aprofundar no tema ou não. A gente pode, inclusive, já antecipar alguns exemplos que ela vai dar, alguns recursos visuais, materiais ou não que ela vai utilizar. Então, tudo isso está incluso dentro do inteirar-se do tema. Além disso, fazer leitura do manual didático. Se o aluno ele tem um livro, a professora costuma utilizar esse livro, o manual didático, e você tem acesso a esse manual, dê uma olhada nesse conteúdo da aula antes de chegar lá. Isso vai te possibilitar que quando você estiver na sinalização, você tenha competência referencial para compreender o que a professora está dizendo. E o que é essa competência referencial? É você ter noção da informação para que você consiga fazer melhores escolhas tradutórias. Então, se a professora, durante a aula, ela faz sempre o uso do livro, e um dia ela fez uso desse livro, e lá no livro tem um termo que você não sabe o que significa, não tem como você interromper a aula da professora e pedir para ela explicar o que é esse termo que você não entendeu. Então, nesse caso, se você se inteira do tema da aula, se você planeja com a professora, você olha o manual didático, você já consegue prever mais ou menos o que vai acontecer nessa aula, que tipo de termos você vai utilizar, que tipo de construções frasais você vai utilizar, e isso com certeza vai lhe auxiliar se você fizer a interação com o tema. Por fim, fazer estudos particulares. Esses estudos são exatamente decorrentes dessa leitura do manual, desse encontro com o professor e desse inteirar-se de maneira geral com o tema. À medida que você se inteira do tema, faz o planejamento com o professor, faz a leitura do manual didático, você já está fazendo estudos particulares. Mas depois desse encontro com a professora, com o manual didático, você pode, eu imagino que a professora nesta aula, por exemplo, vai falar sobre este tema. E neste tema existe esta palavra aqui, que bem provavelmente ela vai usar e eu não sei o que significa. Então eu vou lá no dicionário de Libras, eu vou lá no YouTube, eu vou atrás de um colega de profissão. Como é que você sinaliza essa ideia? Dicionário, qual é o termo em Libras que eu posso utilizar para me expressar esta ideia? Então você faz os seus estudos particulares e aí você consegue agregar muito mais informação. À medida que você tem essas informações, com certeza a sua sinalização vai ficar muito mais coerente, você vai ter muito mais qualidade e as estratégias vão facilitar o processo comunicativo entre você e o indivíduo surdo. A gente avança e agora a gente fala sobre ter noção básica das línguas envolvidas nesse processo tradutório. Mas na verdade aqui no sentido da disciplina que você está interpretando, né? Não precisa ser fluente. Essa é a primeira informação. Bom, se eu estou lá na escola e a escola oferece aulas de inglês ou de espanhol, eu não preciso ser fluente em inglês e espanhol para me interpretar essas aulas. Mas eu posso sim fazer um estudo particular sobre essa língua, ter uma noção básica de alguns vocabulários básicos, porque na educação básica é isso que a gente vai estudar, ter uma noção sobre gramática, e essa noção ela sim pode ser básica, e nada me impede inclusive de fazer um curso básico de inglês, um curso básico de espanhol, só para ter um panorama geral dessa língua. Isso vai me possibilitar ter habilidade ou competência referencial. E volto a dizer, a competência referencial é a capacidade que você tem de buscar um referente na sua mente, buscar uma informação na sua mente e saber compreender o que é aquela informação e a partir daí, então, você fazer escolhas dentro da língua de sinais para expressar essa ideia. Se a professora me joga, me lança uma palavra, apresenta uma palavra e eu não sei o que é, eu não sei o que significa, não tem como eu escolher um sinal em Libras para expressar essa ideia, porque eu não entendi essa palavra. Eu compreendendo essa palavra, eu tendo noção geral dessa língua, eu vou ter
competência referencial, ou seja, eu tenho condições de buscar um referente, buscar uma ideia que possa expressar-se em língua de sinais. E aí a gente vai fazer isso a partir de um léxico, a partir de um termo. Não precisa ser fluente. Conhecer o vocabulário básico é uma saída. Então eu disse, você pode fazer um curso básico de inglês, um curso básico de espanhol ou da língua que você estiver interpretando naquele contexto educacional. Não para você talvez se tornar um fluente, e claro, você pode ser, mas para que você tenha exatamente uma noção. Bom, existem algumas expressões em inglês e espanhol que talvez a gente conheça, mas somente essas pouquíssimas expressões talvez não nos ajudem muito. Claro, nos encontros de interpretação e de tradução de aulas de línguas estrangeiras, que é geralmente o que acontece, geralmente o professor tende a dar a tradução daquilo que ele está dizendo. Então, se for o caso, você pode esperar o professor apresentar a tradução para, então, fazer a sinalização para o surdo. Isso vai depender muito da metodologia ou do método que o professor utiliza para apresentar essas informações. Existem professores de inglês que escrevem a frase e fazem a oralização. Havendo, então, aqui a frase escrita, você não precisa sinalizar. Você vai, então, apenas apontar conforme o professor vai lendo cada uma dessas palavras. E por que isso vai acontecer? Porque, neste caso, o surdo e os demais alunos da turma precisam compreender o significado ou a tradução desses termos. Se você pega essa frase, o professor apresenta a tradução e você sinaliza, tanto os alunos ouvintes quanto os alunos surdos têm acesso à tradução. Mas, se você tem uma noção de inglês e o professor pergunta na turma qual a tradução dessa oração e você sinaliza a oração em Libras, você está dando pista de resposta para o surdo ou, na verdade, você está dando a resposta para o surdo e isso não convém a nós fazermos. Então, se o professor apresentou a oração em inglês ou em espanhol e não deu a tradução, você apenas aponta conforme a leitura do professor. Você não tem a obrigação de saber o significado dessas expressões, porque é isso exatamente que, inclusive, o professor está perguntando para os alunos. Então, você não pode dar essa informação para o surdo. Você vai aguardar que também o surdo seja capaz de traduzir essa oração conforme todos os outros alunos devem ser capazes de fazer. Esta é uma estratégia de tradução. Isso, inclusive, para quem vai trabalhar depois no Enem, vai ver que uma das orientações do INEP é exatamente que a gente não interprete algumas expressões para que a gente não dê pista de resposta para o surdo. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Se não está sendo dada a tradução da frase em inglês ou de espanhol, a gente não deve então interpretar e tem que aguardar, conforme o método do professor, o momento certo para que todos os alunos, e nesse caso o aluno surdo, eles tenham acesso à tradução da frase. A gente avança e agora é a nossa hora de fazer treino. A nossa atividade de hoje a gente tem pelo menos 2 atividades para a gente fazer aqui. Como esta aula é gravada, eu vou fazer algumas considerações, mas você pode também fazer as suas reflexões e depois entrar em contato comigo através dos canais de comunicação deste curso. A nossa primeira situação é uma situação hipotética de uma aula de português de 6º ano. Olha, H é um personagem de histórias em quadrinhos que a gente sempre encontra em aulas de língua portuguesa, assim como, por exemplo, a Mafalda também. Então, veja, pode ocorrer que em algum momento a gente encontre uma tirinha do H, como essa aqui, por exemplo, e a gente vai precisar sinalizar essa situação. E aí, o que a gente pode fazer para sinalizar isto? A gente precisa primeiro considerar um contexto. Bom, se a professora está projetando numa TV como esta a história em quadrinhos, bom, a gente já tem um recurso visual que pode nos auxiliar. Então eu vou aproveitar esse recurso visual e pedir para o surdo acompanhar exatamente o local, a situação, o contexto em que as coisas estão acontecendo. Ele, naturalmente, vai fazer uma leitura de imagens. Tem texto, mas se a professora fizer a leitura da tirinha, das falas, dos balões de fala, então eu vou precisar sinalizar. Mas vejam, se a professora está projetando, ou tem no manual didático, ou tem num data show, ou ela levou um cartaz com essa tirinha, ótimo, a gente vai aproveitar o recurso visual para a gente expressar, então, somente em Libras a sinalização dos balões.
Então, neste caso aqui, se nós tivéssemos a projeção da tirinha, o que nós faríamos é o seguinte, apenas apontaria e faria a sinalização da fala desse personagem. E esse personagem aqui, por exemplo, ele não tem fala aqui nessa tirinha. Na outra também ele não tem. O que a gente poderia fazer é apenas um movimento do corpo virando-se para o outro lado e fazendo a expressão que mais ou menos lembrasse este personagem. Então veja que a gente incorpora aqui a fala de um personagem, aponta e faz a expressão facial do outro personagem, se fosse o caso. A gente assumiu, a partir da movimentação do nosso corpo, e porque todo mundo está vendo essa tirinha em sala de aula, a gente assume a personalidade do personagem para fazer a sinalização. A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Um detalhe importante aqui é que a gente pode demarcar a tirinha. A tirinha é o quadro da tirinha, na verdade. Então você pode fazer primeiro quadro, ou primeiro quadro, aí você faz a sinalização do personagem, faz a expressão do outro personagem, porque ele não tem fala. Se tivesse fala, a gente responderia aqui do outro lado. Pronto. Veja que eu já escolhi esse espaço bem aqui para ser o primeiro quadro da tirinha. Para o segundo quadro, eu não vou fazer lá de novo, porque aqui é o espaço do primeiro quadro. A gente desloca a mão e apresenta o segundo quadro. Se houver necessidade, diz que é o segundo. Existem tirinhas com 3 ou com 4 quadros, isso é muito relativo. Nesse caso aqui são só 2, eu já vou separar mentalmente o meu espaço em 2 partes. 1, 2, que é exatamente os 2 quadros. Aí eu faço o segundo quadro e novamente me viro para esse lado, e o surdo está vendo aqui o desenho, então ele sabe que quando eu me viro para esse lado, eu estou sendo este personagem. E à medida que eu viro para o outro lado, eu me transformo no outro personagem. Desse lado aqui, a gente vai incorporar o personagem. Note que aqui, esse personagem ele está com um objeto na mão, e eu posso fazer a incorporação desse objeto. Posso pegar aqui a cerveja e fazer um movimento como se eu fosse beber, e aí a gente sinaliza a fala, conforme está sendo apresentado, sinalizou a fala, e aí pode permanecer aqui, a gente vira para o outro lado e incorpora outro personagem, meio ainda sem entender o que está acontecendo, mas veja que esse personagem está segurando uma cerveja, e eu posso incorporar isso também. Aqui me parece ser uma cena de um bar ou um lugar nesse sentido, pode ser um pub também. Nós acabamos de aproveitar toda essa imagem para facilitar o nosso processo comunicativo. Se eu não tivesse a imagem, eu teria que descrever isso, se a professora fizesse a descrição também. Eu teria que dizer que havia uma pessoa, uma outra pessoa, e elas estavam conversando, estavam num lugar que era um bar, e haviam 2 copos de chopp, ou então de cerveja ali em cima, e esse personagem aqui virou e disse alguma coisa, o outro não entendeu muito direito, e tudo aí fazia a marcação do quadro. Então veja que isso é muito mais cansativo. Se eu tenho a projeção, eu consigo então facilitar o processo comunicativo. E isso aqui, inclusive, é um recurso muito rico que facilita o aprendizado, não somente do surdo, mas também dos alunos ouvintes, porque é algo visual, a gente está vendo, está ouvindo o que está sendo dito ao mesmo tempo. Uma informação importante aqui complementar é que quando você tiver a oportunidade de estar com o professor no planejamento, sugira a ele exatamente o uso de recursos visuais, porque além de facilitar o aprendizado de todos os alunos, incluindo o aluno surdo, facilita o seu processo comunicativo. É por isso que sempre os intérpretes educacionais indicam para os professores fazer uso de recursos visuais como este. Esta aqui, com certeza, vai ser uma aula que em algum momento da sua vida você vai interpretar. Uma aula com tirinhas, com certeza não vai falhar em aula, tanto da educação básica de 1º a 9º ano, quanto do ensino médio. Vamos então passar para a nossa segunda situação. Aqui, o que nós temos é a situação de uma aula de língua portuguesa. O tema aqui é artigo de opinião. Nesse caso, eu vou projetar para você um vídeo de mais ou menos 3 minutos. Você vai assistir esse vídeo. É um vídeo que eu peguei no YouTube de uma professora especializada em ensino de estrutura de redação, mas eu compilei essas informações porque ao longo da aula ela conversa com os alunos online, ela conta algumas histórias, dá algumas outras dicas, e para este momento de estudo essas informações realmente não são importantes. Então eu fiz o download desse vídeo, recortei e ele ficou em mais ou menos 3 minutos.
Você vai assistir esse vídeo e após esse vídeo a gente vai fazer algumas reflexões sobre como nós podemos traduzir ou interpretar esta situação de uma aula sobre artigo de opinião. Acompanhe o vídeo. Vamos lá, bora conversar aqui sobre artigo de opinião, um gênero textual muito pedido em alguns vestibulares e bancas de concursos públicos, que é extremamente importante que você entenda, não só para fazer a redação, mas também para responder exercícios de interpretação e compreensão textual. Beleza? Por quê, professora? Porque se você entende qual que é o objetivo de um artigo de opinião, se você entende quais são as características que compõem um artigo de opinião, fica muito mais fácil para você responder e achar a alternativa correta, já que você sabe qual é o objetivo do texto. Se você sabe o que o texto está pedindo ali de você, qual que é a finalidade dele, assim você acha a alternativa muito mais facilmente, beleza? Artigo de opinião, qual que é o foco dele? O foco dele é transmitir a opinião do autor e seu posicionamento. O artigo de opinião, ele traz o posicionamento do autor de uma maneira um pouquinho diferente de uma dissertação argumentativa, beleza? Onde que você encontra bastante artigo de opinião? Nos meios de comunicação, você vê muito artigo de opinião em rádio, na TV, na revista, no jornal, redação de diversas bancas. Quais são as características de um artigo de opinião? Ele apresenta a defesa de um ponto de vista. A defesa de um ponto de vista e óbvio, né? Se você vai defender um ponto de vista, você vai persuadir. O seu objetivo é convencer quem está lendo. Tudo bem? Utilizando diversos tipos de artifícios para convencer esse leitor, ok? Você vai usar argumentos no artigo de opinião. Você vai usar diversos artifícios argumentativos para convencer o seu leitor da sua opinião. Ele pode ser escrito em primeira e terceira pessoa. Diferente, por exemplo, de uma dissertação argumentativa lá na hora da sua redação da prova, que deve ser escrita em terceira pessoa. O artigo de opinião não, ele pode ser escrito em primeira pessoa, caso assim a sua banca peça ou caso você deseje, certo? Tem uma linguagem simples e objetiva. A ideia do artigo de opinião é que ele alcance muitas pessoas. E a melhor forma de você alcançar mais pessoas é utilizando uma linguagem simples e objetiva, para que você convença cada vez mais pessoas da sua opinião. Olha lá, a estrutura. O artigo de opinião ele também tem a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, você apresenta o tema, você defende o tema no desenvolvimento, você conclui fechando ali e retomando o seu tema, a sua tese, o seu ponto de vista que você apresenta na introdução. O artigo de opinião tem título. E esse título é interessante que sempre chame a atenção do leitor. Outra coisa que tem no artigo de opinião, que não tem na dissertação, olha só, assinatura. Gente, lembrando que ele não é só usado para escrever a redação na hora da prova. Você tem que entender os artifícios do artigo de opinião para responder questões objetivas, principalmente em relação à interpretação e compreensão de texto, tá bom? Agora que você já assistiu o vídeo, nós iremos então reassistir o vídeo agora por partes e à medida que ela for apresentando as informações, a gente vai discutindo como nós podemos sinalizar exatamente essa situação. Vamos então para a primeira parte do vídeo. Vamos lá, bora conversar aqui sobre artigo de opinião, um gênero textual muito pedido em alguns vestibulares e bancas de concursos públicos, que é extremamente importante que você entenda, não só para fazer a redação, mas também para responder exercícios de interpretação e compreensão textual. Beleza? Por quê, professora? Porque se você entende qual que é o objetivo de um artigo de opinião, se você entende quais são as características que compõem um artigo de opinião, fica muito mais fácil para você responder e achar a alternativa correta, já que você sabe qual é o objetivo do texto. Se você sabe o que o texto está pedindo ali de você, qual que é a finalidade dele, assim você acha a alternativa muito mais facilmente, beleza? Nesta primeira fase do vídeo, o que a professora faz é apresentar o tema da aula. Veja que é um discurso muito linear, você não vai precisar necessariamente de muitos recursos, por exemplo, de classificadores aqui.
O que você vai fazer basicamente é se posicionar e fazer exatamente aquela fala da professora que nesse momento está apenas argumentando, dizendo, olha, este é o tema da nossa aula, ele é importante para você fazer este e aquele serviço, vai lhe servir na vida exatamente nesse momento. Aqui não há muito segredo, é uma sinalização bastante linear, claro, respeitando a estrutura da gramática, se tiver verbos direcionais, a gente vai ter que fazer as marcações de espaço e etc., mas, de maneira geral, nessa primeira parte é exatamente uma apresentação. Não há muito segredo, não há muito o que ser dito. Vamos para a segunda parte. Artigo de opinião, qual que é o foco dele? O foco dele é transmitir a opinião do autor e seu posicionamento. O artigo de opinião, ele traz o posicionamento do autor de uma maneira um pouquinho diferente de uma dissertação argumentativa, beleza? Onde que você encontra bastante artigo de opinião? Nos meios de comunicação, você vê muito artigo de opinião em rádio, na TV, na revista, no jornal, redação de diversas bancas. Notem que nesta segunda parte, a professora ela começa a fazer referência ao material que está projetado atrás dela, que aqui é uma lousa digital. Bom, bem provavelmente nas nossas escolas a gente vai encontrar um quadro branco, um quadro negro, em que a professora pode de repente projetar alguma informação ali. Se ela escreveu alguma informação e fizer referência a esses termos, conforme a professora está fazendo aqui, neste caso a estratégia que a gente vai utilizar é de apontação. A gente vai, se ela vai falar ou ler esse texto, a gente vai sinalizar aqui linearmente, por exemplo, aqui ela vai dizer que o artigo de opinião, o foco dele é a transmitir a opinião e o posicionamento do autor, então a gente vai e sinaliza conforme ela está lendo, mas à medida que ela circula as expressões, circula as palavras, ao invés de nós, por exemplo, ter que apresentar o sinal de posicionamento, a gente vai simplesmente fazer a apontação para cá. Essa, inclusive, é uma estratégia que a gente vai utilizar muito, a gente vai ver no próximo encontro, nas aulas de exatas, matemática, física e química. Isso descansa muito a gente, porque ao invés de nós ficarmos parados e desconsiderarmos de maneira geral aquilo que está projetado aqui atrás, a gente sinaliza, faz a apontação, às vezes inclusive junto com a professora, a gente aponta a situação que está sendo circulada e isso descansa e a gente ganha um pouco de tempo. O aluno, na primeira parte, já compreendeu que este é o sinal para a ideia de posicionamento, se for o caso, de opinião a gente já disse, então ele já fixou. Numa escola bilíngue ou numa escola de inclusão, por exemplo, que tem a presença do intérprete junto com o professor, e essas palavras precisam ser entendidas pelo surdo na língua dele, mas também em língua portuguesa e fazer essa associação. Por isso, então, é importante a gente sempre fazer aqui a apontação, mas também, vez ou outra, dizer o sinal para que ele associe o sinal a essa palavra. Essa é uma das estratégias que a gente pode utilizar aqui. Usar a situação de apontação para a gente determinar como a gente apresentaria melhor essa informação. Vamos avançar para a próxima parte do vídeo. Quais são as características de um artigo de opinião? Ele apresenta a defesa de um ponto de vista. A defesa de um ponto de vista. E óbvio, né? Se você vai defender um ponto de vista, você vai persuadir. O seu objetivo é convencer quem está lendo. Tudo bem? Utilizando diversos tipos de artifícios para convencer esse leitor, ok? Você vai usar argumentos no artigo de opinião. Você vai usar diversos artifícios argumentativos para convencer o seu leitor da sua opinião. Ele pode ser escrito em primeira e terceira pessoa. Diferente, por exemplo, de uma dissertação argumentativa, lá na hora da sua redação da prova, que deve ser escrita em terceira pessoa. O artigo de opinião não. Ele pode ser escrito em primeira pessoa, caso assim a sua banca peça ou caso você deseje, certo? Tem uma linguagem simples e objetiva. A ideia do artigo de opinião é que ele alcance muitas pessoas. E a melhor forma de você alcançar mais pessoas é utilizando uma linguagem simples e objetiva, para que você convença cada vez mais pessoas da sua opinião.
Nesta parte do vídeo, em que a professora está apresentando as características do texto de artigo de opinião, ela está apresentando alguns tópicos. Veja só, ela tem aqui a defesa de um ponto de vista, os argumentos, o uso da primeira e terceira pessoa. O que nós podemos utilizar de estratégia aqui? A gente pode utilizar essa mão como base para contação, ou para a gente apresentar a quantidade de caracteres que estão aqui. Isso, se a professora está projetando no slide, você olhou para o slide e viu que tem 4 pontos, você pode simplesmente fazer isso aqui, apresenta, e aí você vai apontando para cá e vai indicando que esse dedo faz referência a esse primeiro ponto. Então a gente tem um primeiro ponto, e aí você sinaliza, conforme a apresentação da orientação da professora, você começa a sinalizar tudo que ela está apresentando em relação a esse segundo ponto. Na sequência da fala da professora, ela vai com certeza tomar aqui como referência os termos, as palavras, as frases que estão no ponto 2. Então, quando ela disser argumentos, aí automaticamente você vai vir e apontar para cá. E aí o que o surdo vai fazer? Ele sabe que é o ponto 2, ele vai automaticamente direcionar o olhar dele para essa expressão. E assim sucessivamente. E como que isso facilita a nossa vida? Facilita porque às vezes o que está escrito lá, você não consegue expressar em língua de sinais porque lhe falta, por exemplo, algum termo. Por exemplo, a palavra argumento. Como é que eu diria argumento em Libras? Se eu não sei o sinal para a ideia de argumento, então este recurso vai facilitar a minha vida. Ao invés de eu falar argumento, eu simplesmente aponto e aí eu subtraio essa informação nesse sentido e deixo a cargo do surdo conhecer essa palavra. E assim a gente vai fazendo até o final, que aqui no caso são só 4 pontos. Então o surdo vai compreender que há blocos de informações. O primeiro ponto, que é esse primeiro tema, o segundo ponto, que é o segundo tema, e assim sucessivamente. De modo que essa fala, que bem provavelmente é uma fala mais linear, porque ela não está contando história, não é um texto poético, etc. Ela está argumentando, falando, explicando. Então você pode fazer aqui e fazer, claro, só as adequações conforme a gramática da língua de sinais. Vamos avançar para mais uma parte do vídeo. Olha lá, a estrutura. O artigo de opinião ele também tem a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então você apresenta o tema, você defende o tema no desenvolvimento, você conclui fechando ali e retomando. Nesta parte do vídeo, ainda ela está apresentando as características do texto de opinião. A gente vai utilizar uma estratégia aqui que é o uso de classificadores. Para quê? Para a gente definir a estrutura do texto argumentativo ou do texto de opinião conforme ela está apresentando. Assim como na estratégia anterior que a gente utilizou aqui a mão para quantificar esses pontos, a gente pode fazer isso aqui também, só que agora com 3 pontos, porque nós temos aqui somente 3 pequenos temas que ela vai discorrer. Mas dentro desse primeiro tema, ela vai fazer uma explicação que o texto argumentativo, dissertativo, o texto de opinião, ele é dividido em 3 partes. E aí a gente pode, de muitas formas, apresentar essa estrutura por surdo. A gente pode simplesmente desenhar uma folha aqui na frente e dizer que nós temos 1, 2 e 3 parágrafos, ou que nós temos 1, 2, 3, 4. 4 parágrafos. O primeiro é a introdução, pronto, ou a introdução. A gente tem o segundo e o terceiro, que são exatamente o desenvolvimento, ou a explicação, ou o desenvolvimento. E por fim, a gente tem a conclusão no último parágrafo. Veja que há uma folha aqui, que ela é dividida em parágrafos, que é exatamente a estrutura que a gente tem aqui. Veja que esse recurso de classificador desenha na cabeça do surdo exatamente como ele deve escrever o texto que ele vai produzir, bem provavelmente no final dessa aula ou na próxima aula, que vai ser uma atividade sobre este conteúdo. Essa é uma estratégia para nós expressarmos exatamente essa estrutura do texto. Eu posso utilizar a palma da minha mão também e dizer que nós temos aqui o primeiro parágrafo, que é a introdução. Muito importante esse recurso de nós apresentarmos a soletração dessas partes do texto. Por quê? Porque aqui a gente vai sempre retomar essa expressão quando a gente estiver numa explicação e também o surdo quando ele estiver fazendo uma atividade. Então essas palavras, introdução,
desenvolvimento e conclusão, são expressões que bem provavelmente o surdo vai encontrar numa atividade avaliativa, num livro, num site que ele vai pesquisar ainda mais sobre esse tema. Então, ele precisa saber que esse sinal de começar aqui é um sinal que neste contexto a gente está sinalizando como introdução. E desenvolvimento aqui é exatamente a parte em que ele vai opinar, que ele vai explicar o que ele apresentou lá na introdução, que são as teses. E aí, na conclusão, ele vai fazer o fechamento, ele vai resumir o pensamento dele e, às vezes, apresentar uma proposta. E aí, nesse caso, quando a gente usa o classificador e apresenta ali os parágrafos, a gente está desenhando na cabeça do surdo exatamente como é essa estrutura do texto. Esse desenho que a gente faz na cabeça dele é a mesma coisa que a professora está fazendo na cabeça dos ouvintes. Ela está dizendo, lá no texto, quando você for escrever, você vai exatamente fazer um primeiro parágrafo para a introdução, 2 ou 3 parágrafos para desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão, se for essa a fala da professora. Então veja que nesse momento a professora ela está desenhando essa estrutura na cabeça das pessoas. E nós, na nossa sinalização, precisamos também expressar essa ideia e fazer esse desenho, estou chamando aqui de desenho, na cabeça do surdo. E isso pode ser muito facilmente feito através do recurso de classificadores. Vamos avançar para mais uma parte do vídeo. Gente, lembrando que ele não é só usado para escrever a redação na hora da prova. Você tem que entender os artifícios do artigo de opinião para responder questões objetivas, principalmente em relação à interpretação e compreensão de texto, tá bom? Nesta última parte do texto, o que ela vai fazer é apenas fazer um fechamento da aula. Nesse caso, a gente pode utilizar exatamente as mesmas estratégias que a gente utilizou no início do texto. No início da aula, no caso aqui, que é exatamente quando ela apenas tem uma fala linear, dando orientações, a professora ela pode estar dando orientações sobre como resolver a atividade, em que página do livro está essa atividade, ou se vai fazer numa pesquisa em grupo ou individual, no site, etc. Então é uma fala bastante linear, não há segredo, o segredo é fazer a sinalização sempre respeitando a estrutura da gramática da língua de sinais. Então esta foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente se encontra na nossa próxima aula e nós iremos na próxima aula falar sobre mais um bloco de disciplinas e como que nós podemos interpretar aulas dessas disciplinas. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente, fiquem atentos às orientações se tiver alguma atividade extra complementar e sempre que tiver dúvida pode me mandar mensagem a partir dos canais que você já conhece deste curso. Muitíssimo obrigado e até mais!